O Marquinhos, avaliação de um time que primeiramente atacou bastante no primeiro tempo, chegou até a ter alguma dificuldade no segundo tempo, até pela postura do adversário. Esta vitória, ela dá esta credibilidade para a equipe também ter um pouco de tranquilidade fora de casa. Claro que ainda é a situação delicada no campeonato, mas, por exemplo, joga já sem tanta pressão, né, como seria se tivesse tido um resultado adverso aqui em casa. Muito bem colocado. Uma vitória importante, acho que é a primeira vez que tem uma sequência de 2 vitórias, somatória de 6 pontos. E desde a minha chegada eu tenho pedido isso, né, ao grupo e trabalhado para isso. É importante, nós temos visto de maneira estatística de que esse campeonato, desde que iniciou os pontos corridos, é o mais competitivo e mais disputado. E por conta disso, essas 2 vitórias, o qual buscávamos, era de suma importância. Talvez não nos tire nesta rodada do rebaixamento, mas um jogo importante pelas dificuldades o qual o jogo propôs, um adversário direto, um jogo de 6 pontos. E o que mais me preocupava, pós um Atletiba, uma vitória dentro de um Atletiba, sempre o próximo jogo ele demonstra uma dificuldade para a equipe que o vence. E sabíamos que teríamos essa dificuldade. Talvez não jogamos tão bem hoje, o quanto jogamos as partidas anteriores aqui dentro, mas vencemos. Isso é o mais importante. Marquinhos, hoje você deu a impressão ali que você foi forçado em 2 substituições, né? Primeiro o Helder sentiu a costela, acabou saindo. E um fato que chamou a atenção, o Zé Love, ele já tinha o cartão amarelo e o árbitro chamou ele e o zagueiro do Criciúma para conversar. Logo depois você substituiu o Zé. E isso te motivou também até para evitar uma expulsão ou não? Muito bem observado. A questão do Zé... O Zé é um jogador visado, né, pela arbitragem, um jogador que, pela entrega dele e aquilo que ele tem demonstrado honrando a camisa do Curitiba, ele tem sido muito importante e será muito importante. Então era um jogador que, pela partida e aquilo que estavam por parte do Criciúma tentando, até de certa forma, ludibriar o árbitro em função das jogadas do Zé, para tirá-lo do jogo. E o quarto árbitro já havia também comunicado de que tinha que tomar cuidado com a postura do Zé. Eu optei em tirá-lo, porque era um jogo que nós não poderíamos ter qualquer tipo de situação de estar com um atleta a menos, tamanha dificuldade. E o Helder pediu a substituição em função de um contato que ele teve na costela e que estava apresentando muita dificuldade para respirar, e isso estava o incomodando muito. Por conta disso, foram as 2 substituições de maneira forçada que nós tivemos que fazer durante a partida. Ô Marquinhos, mesmo não realizando um grande jogo no sentido de plástica, mas a equipe teve muitas oportunidades, criou, né? Esse talvez também tenha sido assim um pecado de não ter concretizado as jogadas, os gols no momento que saíram, quer dizer, para dar uma vitória um pouco mais tranquila, um placar mais tranquilo, não o jogo em si, né, mas o placar. Sem dúvida, Caco, mas acho que nesse momento a vitória por 1-0 ou por 4-0 ela tem o mesmo valor. E volto a dizer, em função desse jogo pensado de 6 pontos, nós tínhamos que vencê-lo de qualquer maneira jogando em casa. E os atletas estão de parabéns, porque entenderam pós o Atletiba, em 2 treinamentos, aquilo que era proposto o jogo, e de uma jogada trabalhada, uma situação enfatizada, conseguimos fazer o gol da vitória. Marquinhos, o jogo teve 2 etapas muito distintas, né? E o Curitiba teve muita dificuldade no segundo tempo, até de conseguir a posse de bola, e acabou sendo empurrado pelo Criciúma para o seu campo. Você acredita que é uma situação natural, até pela tensão que envolve essas equipes diretamente ligadas na luta contra o rebaixamento? Sem dúvida. Proposta ao qual o Criciúma adotou, e o Gilmar, de maneira inteligente, colocou jogadores de estatura alta, tirando a nossa sobra, e a todo momento, a hora que entravam em situação de jogo no nosso campo, eles alçavam a bola aérea, né, a área,
e brigava pela segunda bola. E isso fez com que nosso time tivesse e voltasse para trás da linha da bola. Mas era uma situação em que, e até tivemos a possibilidade do contra-ataque, e poderíamos ter até aumentado o placar e definido antes o resultado da vitória. Marquinhos, o Curitiba em todo o campeonato só venceu um jogo fora de casa e ainda não foi sob seu comando. O que pode ser feito daqui em diante para essas seguidas fora, nesse pouco tempo que você tem de treinamento, principalmente até o jogo de sábado, para tentar mudar essa realidade? Exatamente. É um fator que nós temos que procurar melhorar, apesar do pouco tempo de treinamento de um jogo para o outro nesse momento. Nós temos que procurar melhorar a estratégia para que possa focar bem a equipe, preparar bem, agora recuperar bem os atletas, porque em Goiânia é um campo grande, é uma temperatura úmida, então nós temos que tomar todos os cuidados e montar a estratégia em cima de todos os detalhes para que possamos aí procurar somar pontos lá e principalmente jogar buscando a vitória. Marquinhos, aqui. Primeiro, parabéns pela vitória. Eu queria saber, chamou muita atenção no Atletiba a história das faixas, dos salários atrasados. Eu queria saber se a diretoria passou alguma coisa para vocês, se isso vai ser resolvido, quando que isso vai ser resolvido e se isso tem influenciado alguma coisa na cabeça do jogador. A gente sabe que é difícil ficar o tempo o qual está salário atrasado, mas os atletas, aquilo que eu tenho dito, eles têm tido um comportamento e um comprometimento muito grande entre eles e com a instituição. Em relação à posição, é de maneira interna que é tratada, e tem os profissionais responsáveis que possam estar respondendo por isso. Volto a dizer, foi contratado para tirar o time dessa condição e da situação de não ser rebaixado. Estamos trabalhando muito, onde os dias têm sido muito longos e as noites curtas. E o grupo tem entendido, tem se dedicado, e isso não tem, dentro de campo, interferido, haja vista a disposição com os atletas têm entrado em todos os jogos. Marquinhos, agora você tem 2 partidas fora de casa e na primeira delas já com problemas, né? Queria saber se você tem possibilidade de contar com o Wellington, com a volta do Wellington nessa partida, se ele vai estar à tua disposição. E Rosinei, possibilidade também, ou fica só para outro jogo? E a saída do Zelov também, quer dizer, já são problemas que você tem pouco tempo para resolver? Exatamente. Sempre gosto de aguardar, né? No dia seguinte, até para que haja uma melhor avaliação da condição com os atletas encerraram a partida. Mas a princípio já são essas 3 situações que não contaremos a princípio. Claro que amanhã ainda vamos estar aguardando a questão do Wellington. Mas tem um tempo, um protocolo, né, de dias para que haja recuperação de maneira pontual, e por conta disso ainda não foi cumprido os dias, mas a recuperação do Hélio tem sido muito, muito rápida, muito boa, e acho que amanhã possa ter uma resposta positiva em relação ao Hélio. Já o Rosinei ainda tem que ser reavaliado e estudar a condição, porque é um risco, pode ser um risco em colocá-lo nesta partida e perdê-lo na sequência da competição. Então nós vamos reavaliar bem. E o Zé, pelo 3º cartão, é o atleta que hoje encontra-se com certeza fora da partida. Marquinhos, foram 2 vitórias seguidas e mesmo assim ainda está o Curitiba na ZR. Você imaginava um campeonato com esse perfil tão equilibrado, com as equipes tendo tantos problemas e com uma faixa, né, de tantos times lutando contra esse mesmo objetivo, que é a permanência na Série A? Nós temos visto isso das 4 primeiras rodadas, o qual ainda encontrava-se em outra instituição, mas até de maneira estatística em relação, nós sempre procuramos trabalhar, o Marcelo Serrano sempre me traz a pontuação das 10 primeiras rodadas. Na 4ª, na 5ª rodada, ele já conseguiu avaliar o quanto seria disputado e competitivo este ano. E vem se confirmando, né? A cada rodada, esse bolo de disputa por rebaixamento tem sido muito acirrada. Por isso que quando eu cheguei, eu falei que o campeonato do Curitiba era, juntamente com mais
8, 9 equipes, e está se confirmando. Então não é pelo acaso, é um trabalho estatístico que nós fazemos, que o Marcelo realiza com muita ênfase, muita competência, e tem se confirmado a cada ano esse estudo trabalhado. Ô Marquinhos, você já falou aí que não era nem para perguntar para você se o Curitiba não vai deixar de atacar, mas essas 2 vitórias e jogando as 2 próximas partidas fora de casa, muda alguma coisa na tua forma de ver isso? Ou pretende manter essa linha de raciocínio e forma de jogar? Quando eu falo em questão de estrutura tática e filosofia, Caco, claro que de maneira inteligente e organizada. Não quer dizer que nós, com 3 atacantes, nós vamos ser mais ofensivo ou menos ofensivo. Mesma coisa quando estiver atuando com 3, uma linha de 3 no meio, ou até mesmo 3 zagueiros. Eu acho que o principal é a maneira como há distribuição em campo, e principalmente dentro das características dos atletas, que nós possamos estar tirando o máximo desses atletas. Eu não sou nenhum treinador de kamikaze. É claro que eu tenho as minhas responsabilidades, mas tenho as minhas convicções. Quanto à filosofia de jogo, não vou alterar em nada. De maneira equilibrada, nós vamos procurar trabalhar sempre uma equipe compactada, e quando eu falo jogar para frente, é a maneira que vocês têm visto, criando muitas oportunidades, por mais que sejam placar mínimos do score, mas as oportunidades têm sido criadas, e isso é demonstração de uma equipe ofensiva.